A justiça divina nunca falha, né? Sabe quando você passa a vida inteira assistindo à injustiça de camarote, esperando o universo se mexer? Pois é, demorou anos, mas eu finalmente entendi o que significa a engrenagem do karma. E hoje, olhando para trás, sei que a conta chega para todo mundo. Na minha infância e minha adolescência aqui no Brasil, não tive brincadeiras ou fins de semana felizes. Minhas memórias mais antigas têm o mesmo cheiro, o de cachaça barata misturada com o suor de um homem que usava o próprio tamanho para reinar pelo terror. Meu pai era uma pessoa horrível, um homem mau e cruel. A gente sabia exatamente quando o pesadelo ia começar pelo barulho da chave emperrando na fechadura da sala tarde da noite e os palavrões que ele berrava ali. Quando ele passava da porta, o ar sumia. Minha mãe, uma mulher pequena que parecia ainda menor nessas horas, corria para a cozinha para tentar servir o jantar antes que o primeiro prato voasse contra a parede e os gritos começassem. Não adiantava. Se a comida estava quente, ele reclamava. Se estava fria, era motivo para o pior. Você não faz nada o dia inteiro e ainda não consegue servir uma comida decente nessa casa? Ele gritava enquanto levantava a mão de forma ameaçadora. Eu e minhas irmãs nos trancávamos no quarto, abraçadas no chão, tapando os ouvidos para tentar abafar os gritos dele e o choro da nossa mãe. O som de móveis sendo arrastados e os baques secos que ecoavam pelo corredor nos aterrorizava. Ele não tinha misericórdia. Descontava as próprias frustrações dos fracassos nas pessoas que ele deveria cuidar, a sua família. Ele sempre gritava que achava que não éramos filhas dele e que minha mãe o havia traído. Uma mentira horrível que alimentava sua própria raiva. Houve uma noite específica, no auge do inverno, que ficou gravada na minha alma como uma cicatriz. Ele chegou violento como sempre e quebrando o pouco que tínhamos. Minha mãe tentou intervir para que ele não entrasse no nosso quarto. O resultado? Ele entrou mesmo assim e nos pegou pelos braços, uma por uma, e nos empurrou para o quintal. Era uma noite muito fria, daquelas em que o sereno e o vento queimam a pele. Ele trancou a porta por dentro e apagou as luzes. Passamos a madrugada inteira encolhidas embaixo de um pé de limoeiro, vestindo apenas pijamas finos, ouvindo os passos dele lá dentro e os soluços baixos e inconsoláveis da minha mãe, que implorava, chorando para ele nos deixar entrar antes que adoecêssemos. Ele dormiu e só então conseguimos entrar. Ele era pura maldade. Para piorar, ele era o tipo de homem que não parava em emprego nenhum. O gênio arrogante dele fazia com que fosse demitido de 3 em 3 meses. Sempre dizia que aquele trabalho não era digno para ele. Ele gastava o pouco que ganhava nos botecos da esquina, enquanto as contas de luz e água acumulavam. Quem segurava o rojão era minha mãe. Eu lembro dela com as mãos queimadas de calda de açúcar, passando noites em claro fazendo brigadeiro, pudim e bolo de pote. No dia seguinte, com as pernas inchadas e mangas compridas no calor para esconder as marcas roxas nos braços, ela saía de porta em porta vendendo os doces na vizinhança e no comércio local, para que eu e minhas irmãs tivéssemos ao menos o que comer. Ele, quando estava em casa, ainda tinha a audácia de pegar o dinheiro do pote de doces da minha mãe para comprar cigarro. Era um parasita que sugava a nossa dignidade e a nossa felicidade. Até que, um dia, o destino resolveu mudar o roteiro. Meu pai conheceu uma moça mais jovem em um desses bares sujos que frequentava. Ele jogava na cara da minha mãe o quanto a amante era mais nova e mais bonita e que um dia ele iria embora com ela. Pois dito e feito. Uma manhã ele limpou a gaveta onde minha mãe guardava o dinheiro suado da venda dos doces, juntou suas roupas em 2 sacolas plásticas e sumiu do mapa com a amante. Nenhuma explicação, nenhum bilhete, nada. A reação da minha mãe foi um misto de sensações que eu nunca vou esquecer. Ela sentou no sofá desgastado da sala e chorou. Ali ela chorou pelo dinheiro roubado, chorou pela humilhação de ter sido trocada e abandonada após anos de doação, devastada por ver o homem com quem casou agir como um monstro até o último segundo. Mas, à medida que as horas passavam e o silêncio da casa não parecia mais uma ameaça, o choro dela mudou de tom. Agora era de alívio e um pouco de culpa por se sentir melhor com a ausência do meu pai. De repente, ela respirou fundo, um suspiro longo que parecia vir do fundo da alma. Havia um alívio imenso nos olhos dela. Pela primeira vez em décadas, aquele homem não voltaria para casa. Nós estávamos finalmente livres. A vida longe dele era muito melhor. Sem aquele peso nos atrasando, os doces da minha mãe começaram a render mais.
E nós três passamos a ajudá-la na produção e nas vendas de forma muito mais organizada. Mas o karma, meus amigos, ele não falha. Ele apenas aguarda o momento certo para cobrar a conta com juros. Cerca de 1 ano após ele ir embora, recebemos uma ligação da polícia de outra cidade. Meu pai tinha ido morar com a tal amante na periferia de um município vizinho. O problema é que o passado da mulher era conturbado e o ex-namorado dela era um homem extremamente possessivo e perigoso, incapaz de aceitar o fim do relacionamento. Em uma noite de fúria e ciúme, esse ex-namorado invadiu a casa onde os dois moravam. Houve uma discussão violenta. O homem estava armado e, no meio do confronto, tirou a vida do meu pai ali mesmo, na sala da nova casa dele. A amante conseguiu escapar, mas o meu pai teve o seu fim decretado pelas mãos de alguém que era tão violento e implacável quanto ele costumava ser com a gente. Quando a notícia chegou, o sentimento que tomou conta da nossa casa não foi de comemoração, mas de um silêncio profundo. A justiça dos homens falha, a polícia falha, mas a lei do retorno é exata. Ele colheu exatamente a violência que plantou a vida inteira. Ele escolheu viver no submundo da agressividade e foi esse mesmo submundo que o engoliu. O tempo depois do telefonema nos encontrou em uma realidade completamente diferente. Aquele quintal frio onde passamos a noite virou apenas uma lembrança distante. Eu e minhas irmãs nos unimos como um nó impossível de desatar. Nós estudamos, trabalhamos de dia e enfrentamos ônibus lotados para a faculdade à noite, inspiradas pela força da mulher que nos deu a vida. Hoje, todas nós somos formadas e construímos carreiras sólidas. Eu me formei em administração, minha irmã do meio é advogada e a mais nova é psicóloga. Conseguimos dar a volta por cima de uma forma que meu pai nunca imaginou que seríamos capazes. E a nossa maior vitória, tirar a nossa mãe daquela rotina exaustiva. Hoje, ela não precisa mais queimar as mãos no fogão para garantir o almoço do dia seguinte. Nós compramos uma casa linda para ela, em um bairro tranquilo, com um jardim florido onde ela passa as tardes cuidando de suas plantas. Ela tem uma vida confortável, segura, cercada de amor e de filhas que a idolatram. Inclusive conheceu um senhor muito querido que mora na vizinhança e a trata super bem. Não sabemos ainda se é um namoro, mas ela fica toda boba quando fala dele, e o quanto ele é gentil e cuidadoso com ela. Sempre que almoçamos juntas aos domingos, rindo alto ao redor da mesa farta, eu olho para o rosto sereno da minha mãe, livre de qualquer medo, e penso comigo mesma: o karma pode demorar, as noites escuras podem parecer eternas, mas a luz sempre encontra um jeito de vencer o pior dos monstros. Se você gostou deste relato, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal.